Primeiro, eu queria começar, como sempre, pedindo desculpas, porque já estamos 40 minutos atrasados do nosso início. Segundo, quero dizer para vocês da alegria e do prazer de estar podendo participar dessa reunião que possivelmente deveria ter sido feita há muito tempo atrás, quando eu ainda estava na presidência da República, e não foi por falta de vontade minha e de alguns presidentes que nós conseguíssemos juntar os pensadores da América Latina para que a gente pudesse construir uma espécie de doutrina sobre essa tão almejada integração latino-americana. Uma palavra muito fácil de ser falada e uma palavra muito difícil de ser colocada em prática são os problemas políticos, as incompreensões, os preconceitos que ao longo de séculos foram criados na nossa querida América Latina. Eu queria dizer para vocês que o objetivo do Instituto é compreender melhor e, ao mesmo tempo, criar as condições para que a gente constitua, de forma organizada com outros países, um grupo de pessoas que possa, a partir daí, ter tarefas mais organizadas para que a gente possa dar subsídios, não apenas aos governos, mas à sociedade, sobre a integração e que tipo de integração que nós queremos. Nós, quando deixamos a presidência da República, nós tínhamos uma inquietação. O que faz um ex-presidente da República? Não é uma coisa fácil. Se ele sai mal do governo, ele se esconde durante um tempo. Se ele sai bem do governo e não tomar cuidado, ele pode querer continuar sendo presidente, sabe, sem o mandato. E é um desafio extraordinário a gente aprender a ser ex-presidente da República. E eu tinha um pacto comigo mesmo de que era preciso mostrar que era possível ser um ex-presidente sem se intrometer no exercício de quem estava exercendo a presidência, mesmo quando essa pessoa que está exercendo a presidência tinha sido uma ministra minha, tinha sido uma companheira da mais extraordinária confiança e que foi eleita graças ao sucesso do nosso governo, da qual ela já fazia parte. Bem, eu tive um ano em que eu fiz uma opção muito grande de viajar, e viajei muito, e tive uma outra opção que não foi minha, que foi um câncer, que me pegou em outubro do ano passado, e eu fiquei praticamente um ano tratando desse câncer. Só fui melhorar a partir de 1 ano e 2 meses de detectado o câncer. Hoje, graças a Deus, não tem mais câncer, e agora eu estou começando a discutir o que eu vou fazer de política no Brasil. Ou seja, porque eu viajei muito, mas agora eu tenho que ficar no Brasil e tenho que voltar a fazer as coisas no Brasil e na América Latina. Nós decidimos, por conta do acúmulo que nós tínhamos tido na presidência, tratar um pouco da questão da África e tratar um pouco da questão da América Latina. E por que tratar um pouco? Ou seja, com muito cuidado para que nós não chegássemos a nenhum país tentando mostrar que o que nós tínhamos feito aqui no Brasil seria bom para aquele país, que seria ser aplicado, sabe, ipsilíteres, como nós tínhamos colocado em prática no Brasil. Nós não temos essa vocação hegemonista, nós temos, sim, sabe, uma vocação, sabe, muito mais participativa, muito mais, eu diria, de interação entre os governos e entre os países. Então, ou seja, nós decidimos, então, cuidar dessa coisa da integração da América Latina com muita dúvida. Eu lembro que eu ainda estava na presidência, um tempo, eu, Chave e Kirchner, na minha casa, discutimos muito essa questão da integração. O que fazer, como partilhar com a sociedade, como envolver o movimento social, como envolver os intelectuais, como envolver os partidos políticos, qual é o papel dos empresários,
para que a gente não tivesse uma integração apenas do ponto de vista comercial, como muitos pensam. Sabe? E a gente muitas vezes pensou em criar grupos de trabalho, determinou jeito para elaborar um primeiro texto, uma primeira proposta, mas isso não andava, porque ao terminar a reunião nós estávamos preocupados com outras coisas e a questão da integração ficava para a próxima reunião. Bem, essa inquietação toda, ela vem por algumas razões. Lamentavelmente, aqui na América Latina, se adotou uma política esperta, ou seja, de nos dividir para poder reinar. Ou seja, nunca foi excepcional a compreensão da necessidade de estarmos juntos, né? Sempre houve preconceito, sempre houve uma preocupação maior de que a relação preferencial era com os Estados Unidos, ora a relação preferencial era com a Europa, ora a relação preferencial era com qualquer um, menos entre nós mesmos. Entre nós existia um processo de desconfiança generalizado e era uma coisa cultural. Era uma coisa cultural porque ela vem, inclusive, muito baseada na formação dos nossos embaixadores, com preconceitos e mais preconceitos entre nós. É porque não tem explicação, depois de 500 anos, eu inaugurar a primeira ponte entre Brasil e Bolívia. Porque não tem explicação, depois de 500 anos, eu inaugurar a primeira ponte entre Brasil e Peru. Ou seja, significa o quê? Significa que nós estávamos, sabe, de forma eu diria, muito consciente, voltado para a Europa, para os Estados Unidos e de costa para nós.